Ouviremos neste momento o senhor Anderson Teixeira, presidente do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Curitiba, o Sindimoc, neste ato representando os sindicalizados homenageados desta edição. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar nosso nobre deputado Rasca Rodrigues, correligionário do PV. Em seu nome, como presidente da mesa, cumprimento a todos os outros ocupantes dessa nobre mesa e também não poderia de saudar, como trabalhador e como um lutador da classe operária, professor Walter César, grande líder que fez esse momento de estarmos aqui hoje. Hoje é um dia onde a gente, pensei até que só eu ia comentar sobre as reformas e fui já agraciado com o pensamento do deputado Romanelli, que nos traz para o mundo do trabalho, sim, uma grande preocupação. E até fiz pensando no que ia conversar sobre hoje, como em outras datas, já comemoramos muito aqui, nesse plenário, nessa data, o 1º de maio, o Dia do Sindicalista, enfim. Mas hoje, infelizmente, nós não temos muito o que comemorar. Eu trago aqui, porque o país vive num momento onde o projeto do governo é trazer os nossos representados à escravidão, para beneficiar o capital estrangeiro e, como bem falado pelo Romanelli, por banqueiros, pelo capital. E nesse projeto, é óbvio que você precisa de ter uma estrutura. E para que esse projeto consiga ter êxito, nós precisamos desmontar principalmente os sindicatos. Porque dentro da reforma trabalhista, um dos principais ataques é o sindicalismo, é os sindicatos. E nesse momento eu vejo alguns sindicatos aterrorizados pelo fim da contribuição sindical, dentro das suas sedes, calados, sem nenhuma ação. E eu vejo que se não fizermos nada, nós teremos o desmonte dos direitos constitucionais daqueles mesmos direitos que foram duramente conquistados com o passar dos anos. Vivemos num país onde já tivemos tantos exemplos de lutas, como o Zumbi dos Palmares, que deu sua vida e morreu pela libertação dos escravos. Morreu por seus ideais, na mão de covardes que utilizaram a estrutura do governo em nome do enriquecimento de poucos, às custas do sangue e da morte de milhares. Passou também pela história do Brasil Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira, que lutava contra a coroa por um país melhor, pela libertação. Morreu enforcado para servir de exemplo, para que ninguém mais se levantasse contra os altos impostos que a coroa cobrava, enriquecendo o Império Português. Brasil, terra de Getúlio Vargas, que teve misericórdia dos trabalhadores e criou a consolidação das leis do trabalho. Todos aqui têm a noção que a CLT ela resguarda os direitos mínimos dos trabalhadores. Se ela fosse tão completa, nós necessitaríamos de acordos coletivos, convenções coletivas. E muita gente, até no discurso para se mexer na CLT, nos 100 artigos que essa reforma está mexendo, 200 pontos de modificação, é uma alegação que ela já está velha. O que diríamos, então, da Constituição dos Estados Unidos, que é de 1789? É claro que, com o passar dos anos, ela foi atualizada com novas leis, assim como também a CLT. Vemos nesse nosso momento, em nosso país, o massacre do povo brasileiro. Que aqui, nós reunidos, temos o dever, porque foi nós que escolhemos ser representantes do povo. Tenho certeza que nenhum dos senhores ou das senhoras, que aqui representam o mundo do trabalho, os sindicalistas, foram nas suas casas pegar pelas suas mãos para levar para frente de um sindicato, para que representasse os trabalhadores. Para ser representados, foram conduzidos pela sua liderança, pela sua vontade de mudança e a luta contra as injustiças sociais que vemos no dia a dia.
Não podemos nos esconder, pois esse momento, nossos representados precisam ainda mais do movimento sindical. O povo brasileiro precisa da nossa doação. Precisamos doar nossa vontade de lutar, ir para a rua, ir para o Congresso Nacional, debater essas reformas e, acima de tudo, defender o interesse daqueles que nos conduziram até aqui. Vemos o povo alienado com informações contraditas, com informações mentirosas, para iludir o povo. Vou dar um exemplo que é a questão que todo mundo fala, o rombo da Previdência. Como que alguém que tem um rombo, tem uma dívida, perdoa a dívida dos grandes banqueiros? Se eu tenho dívida, eu não posso perdoar a dívida de ninguém. Então eu tenho que cobrar. Mas, mais uma vez, o governo não coloca o pato para o trabalhador pagar. E é por isso que nós não podemos ficar à mercê desta história. Nós não podemos deixar os trabalhadores perderem os seus direitos que foram duramente conquistados. Perder até o direito de se aposentar. Quando eu vinha vindo, o rapaz comentou comigo agora, a aposentadoria não vai acabar. Não, a aposentadoria não vai acabar. O que vai acabar é o trabalhador que não vai conseguir se aposentar. Porque a aposentadoria vai estar lá o direito. Assim como não vai acabar com a terceirização e a precarização das leis de trabalho, não vai acabar com o emprego formal. O que vai acabar é com o trabalhador que está adoecendo cada dia mais. É isso que vai acabar no nosso país. Senhores, pergunto, mais uma vez, com relação ao rombo da Previdência. Podemos deixar o trabalhador, o mais pobre trabalhador, pagar a conta? Dentro dessas manifestações, o dia 28 de abril ficou marcado na história do nosso país como um dia de luta, onde principalmente o setor ao qual sigo, foram aí no país todo o país, grandes mobilizações com o transporte coletivo. E depois, à tarde, o povo na rua mostrando que está indignado com isso. E nessas andanças, fui chamado de vagabundo. Não podemos deixar de lembrar que foram os mesmos vagabundos como nós que revolucionaram o mundo do trabalho, que conquistaram os direitos de igualdade e da liberdade. O mesmo direito que temos quando nascemos. Povo, estamos aqui do jeito que nascemos. Nascemos com nada. E quando morrermos, não vamos levar nada. Não adianta eu ter um carrão luxuoso ou eu andar a pé. Tanto faz eu ter uma mansão ou morar embaixo da ponte. O dia que formos partir, vai ficar tudo aqui. Então nós precisamos sensibilizar os nossos poderes, nossos deputados em Brasília, para não deixar acontecer esse desmonte. E para a companheirada, é hora, é agora. E como diz a música, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não podemos mais esperar. Se não fizermos nada, vamos carregar o fardo da escravidão. Vamos à luta por nenhum direito a menos. Todos na luta contra o fim da aposentadoria. Porque nós não podemos deixar o nosso país voltar à escravidão. Essa é a minha mensagem. Eu penso que o mundo do trabalho hoje não tem festa, mas tem uma luta. Temos que ir para a rua, sim, para buscar. Vamos para o Congresso, vamos conversar, porque isso não pode deixar passar. Porque eu tenho certeza que os empresários aqui também perdem muito, porque nós temos impostos. Nós sabemos que a tributação do empresário também não permite que ele consiga produzir mais empregos. Então não é só o trabalhador. Eu acho que todos devemos nos unir nessa luta e ir para tentar mudar o nosso país. Se nós não conseguirmos mudar, todos vão virar escravo e talvez nós não teremos aí momentos como esse para que a gente possa vir até aqui, conversar e falar do mundo do trabalho. Meu muito obrigado e que Deus nos proteja e nos encaminhe nessa luta.